Ana estava de pé no topo da colina, observando a vista do vale abaixo. A brisa suave tocava seu rosto, enquanto ela se perdia em pensamentos sobre o futuro. Desde pequena, tinha o sonho de se tornar cientista. Fascinada por cada pequena descoberta, Ana sentiu uma alegria inexplicável ao aprender sobre o mundo ao seu redor. Aos 17 anos, embora sua realidade fosse dura, seus sonhos eram simplesmente infinitos. Morando em uma comunidade rural, Ana cresceu em uma casa simples, ao lado dos pais que trabalhavam arduamente como agricultores. A vida na fazenda era difícil, mas eles conseguiram sobreviver com o pouco que tinham. Ela era a primeira da família a chegar ao ensino médio e seus pais se orgulhavam imensamente dela. Mesmo com poucos recursos, eles sempre a incentivaram a seguir seus sonhos. No entanto, Ana sabia que as dificuldades eram grandes. A escola que frequentava era modesta e os professores faziam o possível com o pouco que tinham. Não havia laboratório de ciências e as oportunidades de estudar ciência na universidade apontavam cada vez mais distantes. As despesas eram uma preocupação constante e ela sabia que, se quisesse continuar, teria que lutar por uma bolsa de estudos. Apesar disso, sua determinação era inabalável. Ana acreditava que a ciência poderia resolver problemas reais, como a escassez de água que sua comunidade enfrentava. Ela queria aprender, entender e ajudar as pessoas ao seu redor, mas às vezes, em meio às dificuldades, o sonho parecia inalcançável. Ao mesmo tempo em que se sentia inspirado, havia também uma sombra de dúvida que a faria questionar se ela realmente conseguiria alcançar seu sonho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo incríveis para você. Naquela manhã, Ana estava ansiosa. Tinha uma reunião marcada com uma orientadora na escolar para discutir suas chances de conseguir uma bolsa de estudos. Ela sabia que seria difícil, mas ainda tinha esperanças. Porém, a conversa não correu como esperado. A orientadora explicou que, devido à falta de recursos e ao baixo número de bolsas disponíveis para alunos de escolas rurais, seria quase impossível que Ana conseguisse uma vaga. "Eu sei que você tem potencial, Ana", disse a orientadora, "mas as oportunidades são poucas. Talvez seja melhor considerar outras opções para o futuro." As palavras ecoaram na mente de Ana, destruindo as suas esperanças. Ela sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Desde criança, dedicou-se à escola com o sonho de seguir carreira na ciência. Agora, parecia que tudo estava desmoronando. Sem bolsas e sem dinheiro, o caminho parecia impossível. De volta para casa, Ana caminhou em silêncio, mergulhada em pensamentos. Pela primeira vez, começou a considerar abandonar o seu sonho. Seria mesmo possível que tudo o que Ana sonhava estivesse além do seu alcance? As dúvidas a consumia, e cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Chegando em casa, seus pais notaram seu abatimento, mas ela evitou falar sobre o assunto. A dor de aceitar que talvez precisasse desistir era demais para compartilhar. Pela primeira vez, Ana considera a possibilidade de se conformar com a vida que conheceu, trabalhando ao lado de seus pais na fazenda, mas no fundo, algo ainda a mantinha presa naquele sonho. Mesmo que distante, ela não conseguiu abandonar completamente a ideia de se tornar cientista. Havia uma faísca que, embora que distante, ainda queimava dentro dela. Determinada a trilhá-lo, um experimento de cada vez. Ana tentou se conformar com a ideia de abandonar o sonho de ser cientista, mas a cada noite ela olhava para o céu estrelado e sentia aquele desejo incontrolável de entender mais sobre o mundo. Foi em uma daquelas noites, depois da aula, que o Sr. Rodrigues, seu professor de ciências, pediu para conversar com ela. "Ana, eu sei que as coisas parecem difíceis", ele começou, com um olhar sério, mas gentil. "Mas você tem algo especial, algo que não se encontra em nenhuma pessoa. Tenho visto seu interesse e dedicação e não quero que você desista.
Surpresa e emocionada, Ana ouviu enquanto ele falava sobre como também veio de uma família humilde e enfrentou suas dificuldades. Eu não posso mudar o sistema, mas posso te ajudar de alguma forma, disse ele, entregando-lhe um pequeno pacote de livros. Estes são meus. Eles não são novos, mas estão cheios de conhecimento. Quero que você leia. Ana ficou sem palavras, guardando os livros com cuidado, como se fossem preciosos. Não era um laboratório, mas era um começo. De volta em casa, ela mergulhou na leitura. Os livros falam sobre química, biologia e até astronomia. Ela estava encantada e sentiu a paixão pela ciência florescendo novamente. Porém, Ana ainda não tinha os materiais necessários para os experimentos que queria. Observando o entusiasmo de Ana, sua vizinha, Dona Marta, chamou um dia. Vi você com esses livros de ciência, disse, apontando para as anotações de Ana. Lá no armazém tenho algumas coisas que talvez possam te ajudar. Não é muito, mas se você quiser dar uma olhada... No armazém, Dona Marta ofereceu itens que Ana jamais imaginaria usar em experimentos. Frascos de vidro, funis improvisados e até algumas velhas mangueiras. Espero que isso te ajude, disse a vizinha sorrindo. Com os novos materiais, Ana montou um pequeno laboratório na mesa de jantar de casa. Ali, ela fez experimentos básicos, como criar soluções e testar soluções simples. Cada experiência, mesmo que improvisada, era um passo na direção do seu sonho. Ela possuía os conhecimentos dos livros e os recursos que possuía, aprendendo com cada tentativa. A chama de sua paixão pela ciência se reacendeu, e agora ela sabia que não estava sozinha. Com a ajuda de seu professor e do vizinho, Ana encontrou forças para continuar. Havia um longo caminho pela frente, mas ela estava determinada a seguir. Com os novos materiais e o incentivo do Sr. Rodrigues e de Dona Marta, Ana finalmente sentiu que estava no caminho certo. Ela passou horas no pequeno laboratório improvisado, testando diferentes soluções e criando protótipos de invenções que poderiam ajudar sua comunidade. Sua última criação foi um filtro de água simples, feito com carvão, pedras e terra, que poderia ser usada para purificar a água do rio local. Contudo, nem todos viam com bons olhos os seus esforços. Sua mãe, preocupada com o futuro de Ana, começou a questioná-la. Filha, você tem passado tanto tempo com esses experimentos. E se isso não der em nada? Talvez fosse melhor começar a pensar em um trabalho que traga um sustento seguro. Ana sabia que sua mãe falava por preocupação, mas ouvir essas palavras ainda a deixava insegura. Para piorar, seu tio apareceu em uma tarde, oferecendo a ela uma vaga de trabalho em uma plantação nas redondezas. O dinheiro ajudaria a família, mas significaria abrir mão dos estudos e das horas dedicadas à ciência. Ela sabia que muitos pensavam que o melhor seria aceitar e esquecer os sonhos, mas algo dentro dela resistia a essa ideia. Naquela noite, Ana conversou com seus pais sobre a proposta. Sei que o trabalho ajudaria, mas eu realmente acredito que posso conseguir algo maior. E se eu pudesse mudar a vida de todos nós? As palavras dela, conectadas a várias emoções, fizeram com que sua mãe e seu pai se entreolhassem em silêncio. Após um momento, seu pai suspirou. Então, filha, você tem nossa bênção. Nós sempre queremos o melhor para você. Se a ciência é o que você ama, continue. Ana sentiu uma onda de desespero e gratidão. Ter o apoio deles era tudo para ela. No dia seguinte, ela recusou a oferta de trabalho e voltou a se dedicar aos experimentos com mais determinação do que nunca. As dificuldades eram muitas e a pressão para desistir era real, mas Ana estava decidida a não ceder. Com o apoio de seus pais, agora sentia que estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Com o apoio renovador de seus pais, Ana se sente mais forte e determinada do que nunca. Ela passava cada vez mais tempo em seu laboratório improvisado na mesa de jantar, experimentando novas ideias e aperfeiçoando seu filtro de água. Não demorou muito para que suas invenções chamassem a atenção dos vizinhos,
que vinham com curiosidade para ver o que ela estava fazendo. O sucesso de seu filtro de água logo ficou conhecido pela pequena comunidade. Algumas pessoas passaram a usar o sistema em suas próprias casas, e logo ela foi convidada para falar sobre suas invenções em uma reunião comunitária. Ana sentiu uma mistura de nervosismo e orgulho ao explicar como o filtro funcionava e como ele poderia ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos. Enquanto conversava, um homem que ela não conhecia se aproximou. Ele era repórter de um jornal local. Impressionado com a criatividade e a perseverança de Ana, decidiu escrever uma matéria sobre ela. Sua história merece ser conhecida, disse ele com um sorriso encorajador. A notícia se espalhou pela região, e a história de Ana chegou a uma escola técnica na cidade vizinha, onde ela foi convidada a apresentar seu projeto em uma feira de ciências. Foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de mostrar seu trabalho fora de sua comunidade, e a sensação era indescritível. No dia da feira, Ana estava cercada de pessoas que, como ela, tinham ideias e projetos para melhorar o mundo. Apesar da insegurança inicial, ela falou com paixão sobre suas invenções, explicando como sua comunidade inspirava seu trabalho. A apresentação do seu projeto foi positiva e as pessoas ficaram impressionadas com o que ela tinha feito com tão poucos recursos. No final do evento, Ana foi surpreendida ao ganhar uma bolsa de estudos para uma universidade, como reconhecimento pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Ela mal podia acreditar. O sonho que parecia impossível estava se tornando realidade. A bolsa permitiu que, finalmente, ela pudesse estudar ciência de verdade e desenvolver projetos ainda maiores. Ana voltou para casa com o coração cheio de esperança e gratidão. A pequena vitória de hoje foi apenas o começo de algo muito maior. Com os recursos e o conhecimento que ganharia, ela sabia que poderia fazer a diferença não apenas para sua comunidade, mas para muitas outras. De volta à sua comunidade, Ana foi recebida com abraços e palavras de incentivo. A bolsa de estudos não apenas abriu as portas para o seu futuro, mas também trouxe esperança a todos ao seu redor. Pela primeira vez, seus vizinhos viam que era possível conquistar algo grande, mesmo vindo de um lugar tão humilde. Ao preparar-se para partir rumo à universidade, Ana fez uma promessa aos seus pais e à sua comunidade. Ela retornaria para compartilhar tudo o que aprenderia. Ela sabia que seu sonho de estudar ciência não eram apenas seus. Eles compreenderam, todos que acreditaram nela e a ajudaram ao longo do caminho. Na universidade, Ana se dedicou ao máximo, absorvendo todo o conhecimento que podia. Mesmo estando longe de casa, ela nunca esqueceu suas raízes. Durante as férias, voltava para a sua cidade natal e realizava workshops de ciência para as crianças, incentivando-as a sonharem grande e a persistirem, assim como ela fez. Olhando para trás, Ana viu que cada obstáculo a moldou e cada pequena vitória a empurrou para frente. Ela havia conquistado seu sonho, mas sabia que o verdadeiro propósito era usá-lo para fazer a diferença na vida dos outros. O que você achou dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas histórias. Nos vemos na próxima. Obrigado por sua atenção.